Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Em todo o mundo, os ecossistemas estão ameaçados, desde florestas e terras áridas até terras agrícolas e lagos. Os espaços naturais, dos quais depende a existência da humanidade, estão prestes a atingir pontos de não retorno. É por isso que o Dia Mundial do Meio Ambiente de 2024 se concentra na restauração de terras, na prevenção da desertificação e na construção de resiliência à seca, sob o lema Nossa Terra, Nosso Futuro, Somos Geração Restauração. A restauração bem-sucedida de terras requer uma abordagem que utilize conhecimento, motivação e ambição em todas as gerações. Todos os que vivem hoje fazem parte de uma geração que é a primeira a testemunhar os efeitos devastadores da degradação ambiental e a última a tomar medidas para combater e a estar no caminho certo para alcançar os objetivos globais em matéria de clima e biodiversidade. Podemos ser a geração que finalmente fará as pazes com a Terra. Podemos ser geração restauração. A seca, a desertificação e a degradação dos solos são uma ameaça crescente ao planeta e às pessoas. Globalmente, mais de 2 milhões de hectares de terra estão degradados, uma área quase do tamanho da Índia e da Federação Russa juntas. Todos os anos, estima-se que 12 milhões de hectares de terra são perdidos devido à degradação, afetando o abastecimento de alimentos e de água em todo o mundo. 55 milhões de pessoas são diretamente afetadas pelas secas todos os anos, tornando-as o perigo mais grave para o gado e as culturas em quase todas as partes do mundo. O desaparecimento de terras que um dia foram produtivas está tendo um efeito devastador sobre os mais vulneráveis. A degradação dos solos afeta 3,2 milhões de pessoas, ou seja, 40% da população mundial. Prejudica desproporcionalmente aqueles que estão menos preparados para lidar com a situação: comunidades rurais, pequenos agricultores e os pobres. A degradação dos solos poderá reduzir a produtividade alimentar mundial em 12%, fazendo com que os preços dos alimentos subam até 30% até 2040. Até 2030, a seca, a degradação dos solos e a desertificação poderão forçar 135 milhões de pessoas a migrar, à medida que a crise climática se agrava. A degradação dos solos ameaça os direitos humanos à vida, à saúde, à alimentação, à água e um ambiente saudável. Os jovens fazem parte de uma categoria crescente de migrantes involuntários, chamados pessoas ambientalmente deslocadas, uma vez que a degradação ambiental, alimentada pelas alterações climáticas, os obriga a migrar devido à incapacidade de ganhar uma vida decente a partir de suas terras. Em contextos frágeis, a degradação dos solos pode alimentar conflitos e violência, devido à deslocação e à competição dos recursos escassos entre diferentes grupos comunitários, como agricultores e pastores.
Todos nós temos acompanhado o que tem acontecido à nossa casa comum. Secas por um lado, chuvas, enchentes por outro. Aconteceu aqui no sul do nosso estado, em Mimoso do Sul e em outras cidades. Está acontecendo em grande parte das cidades do Rio Grande do Sul, como também na Índia, no Afeganistão, no Quênia, em muitos lugares. Tudo isso por causa do ser humano que não tem cuidado da casa comum. O Papa Francisco nos chamou a atenção há 9 anos atrás, em 2015, quando escreveu a carta encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, sobre o cuidado da nossa casa comum. E ele, nessa carta encíclica, chamou a atenção de que o ser humano precisa mudar a sua relação com tudo que foi criado, com a nossa casa comum, com a Mãe Terra, e também a relação entre nós, os seres humanos. Ao final dessa carta bonita, chamada Laudato Si, para a qual todos nós convidamos que tenhamos a curiosidade de ler, mais do que necessário nos dias de hoje. E o Papa termina a encíclica com 2 orações. Uma delas, oração pela nossa terra, e a outra, oração cristã com a criação. Eu vou rezar a primeira oração que está nesse documento, nessa carta encíclica, e peço que me acompanhe. Oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém. Rezemos hoje, então, queridos irmãos e irmãs, nesse dia tão importante, Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, para que saibamos cuidar da nossa casa comum, que não poluamos o ambiente, não queimemos, não desflorestemos o nosso ambiente, a nossa casa comum. Que se dela cuidarmos, todos nos beneficiaremos com isso. Que Deus nos ajude, nos proteja, que São Francisco de Assis, aquele que tanto amou a natureza, os animais, todos os seres criados, possa interceder junto de Deus por todos nós, para que, como pediu o Papa Francisco, cuidemos melhor da nossa casa comum. São Francisco de Assis, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.